Meus queridos irmãos, é com muita alegria que hoje, mais uma vez, dia 22 de março, nós nos reunimos para meditarmos o que o Evangelho hoje vem a nos dizer, aquilo que a Palavra de Deus vem trazer ao nosso coração, aqui nesta Palavra encarnada. Por isso, nesse dia de hoje, para iniciarmos esta meditação, clamemos a presença do Espírito Santo para que Ele possa nos conduzir e nos guiar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos à leitura do Evangelho de hoje. Naquele tempo, os judeus apanharam novamente pedras para apedrejar Jesus. Ele, porém, lhes disse: Eu vos mostrei muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: Não queremos apedrejar-te por uma boa obra, mas por causa da blasfêmia, pois tu, sendo apenas homem, te fazes Deus. Jesus respondeu: Acaso não está escrito na vossa lei, eu disse, vós sois deuses? Se a Escritura, que não pode ser anulada, chama deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, por que então acusais de blasfêmia aquele que o Pai consagrou e enviou ao mundo? Só porque eu disse, eu sou o Filho de Deus? Se não faço as obras do meu Pai, não creiais em mim. Mas se eu as faço, mesmo que não queirais crer em mim, crede nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Mais uma vez procuravam prendê-lo, mas ele escapou de suas mãos. Jesus se retirou de novo para o outro lado do Jordão, para o lugar onde João esteve anteriormente batizando, e lá permaneceu. Muitos foram até ele e diziam: João não fez nenhum sinal, mas tudo o que ele falou a respeito deste homem era verdade. E muitos ali passaram a crer nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, este Evangelho de hoje, nesta sexta-feira, da quinta semana da Quaresma, hoje nos convida a uma reflexão muito profunda sobre o agir de Deus em nossas vidas. O agir, a forma como Cristo Ele escolhe entrar na nossa história. Claro, na história humana, mas de maneira pessoal e particular na sua história e na minha história também. E hoje, o Evangelho ele já começa de uma forma, da maneira como terminou o Evangelho de ontem, né? Os judeus que procuram apedrejar Jesus. Até parece uma forma meio incomum, né, do Evangelho iniciar. Mas aqui nós tocamos em tudo aquilo que a dureza do coração humano ele pode realizar quando nós não estamos abertos à graça de Deus, quando estamos fechados, quando estamos intencionalmente fechados mesmo, né? Essa é a palavra, à graça de Deus. Aquele fechamento do coração, que antes talvez só estivesse dentro do coração, ele começa a se manifestar de maneira muito concreta e muito clara, até chegar a atitudes como essa. Os judeus, eles buscavam, eles queriam, eles chegaram a pegar pedras para jogar em Jesus, porque os seus corações estavam fechados, porque não havia abertura. E aquela abertura que um dia estava só no coração, ela passa a ser alimentada e se torna atos concretos. Então, o Evangelho de hoje ele já começa assim, né? Ele já começa mostrando como eu e você, quando não estamos abertos à graça da misericórdia de Deus, às ações de Deus que acontecem diariamente ao nosso redor, aos testemunhos da ação de Deus que acontecem nas vidas que nós acompanhamos, nas vidas que nós tocamos, conhecemos, partilhamos as histórias, na graça, na presença de Deus ao nosso redor, através dos sacramentos, através da Santa Missa, através da igreja. Muitas vezes, esse fechamento para Deus, ele pode chegar a se traduzir em atitudes no nosso coração. Mas esse não é o caminho que eu e você com certeza desejamos. Essa não é a nossa meta, o nosso propósito.
Jesus sabiamente os questiona. Eu vos mostrei muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas me quereis apedrejar? E os judeus, eles são muito pontuais e dizem, nós não queremos vos apedrejar pelas obras, mas porque tu, sendo homem, te fazes Deus. E aí, aqui nós já conhecemos muito bem esse escândalo, o escândalo da cruz, o escândalo de um Deus que se faz homem. E, sendo homem, quer testemunhar, através da sua vida, essa divindade, esse amor de Deus, através de obras concretas de amor. Mas este escândalo da cruz, como nós sabemos, ele não é compreendido, ele não é aceito. E Jesus é tido como um blasfemador. Jesus é tido como alguém louco que quer tomar para si a posse de Deus. Mas Jesus ali, ele é, nós sabemos, 100% homem e 100% Deus, e realiza não para alcançar a glória humana, mas para testemunhar Deus para os homens. Todos aqueles milagres, aquelas atitudes. Assim nós conhecemos aquela passagem do Evangelho em Mateus 5 que diz: assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o Pai que está nos céus. Jesus aqui nos mostra que ele foi este primeiro a realizar as boas obras, a realizar as obras de Deus, para que os homens, aqueles que estavam ali ao seu redor, crescem em Deus. Era o maior desejo do coração de Cristo, que aqueles homens, mulheres, aquelas pessoas que o encontravam, aquelas multidões que viam Jesus realizar tantos milagres, tantos feitos grandiosos, não olhassem para ele, mas olhassem para Deus. Claro, nós sabemos da realidade divina da pessoa de Jesus, mas isso de maneira pedagógica para nos ensinar que essa também é a nossa missão. Ele nos dá o testemunho e nos convida também a viver neste dia de hoje. As obras que nós realizamos, somos chamados não a querer glória para nós mesmos, mas para anunciar Deus, para que a humanidade enxergue a Deus, para que a humanidade que tem sede de Deus possa o encontrar, através do seu olhar, através do seu gesto, através daquela atitude que, aos olhos da humanidade, não era o esperado. Por isso somos convidados, através de obras, a testemunhar Cristo para o mundo. Obras muito simples, na nossa realidade mesmo, né? Não aqui, né? Ali como Santa Teresa de Calcutá ela falava, né? O que você fizer, o pouco que você fizer, aquela gotinha no oceano, ela vai fazer uma diferença muito grande, né? Na humanidade inteira. Então, eu e você somos convidados hoje, na nossa realidade, seja familiar, seja dentro da comunidade, seja na sua casa de acolhimento, com obras concretas, testemunhar Deus para os seus irmãos de comunidade, para aqueles irmãos que talvez não gostem, né? Tenham alguma dificuldade com você, para aquela pessoa que está mais distante, para aquelas pessoas que nós às vezes nem conhecemos. E Jesus nos recorda, através deste Evangelho, algo muito concreto, que nos falava algumas semanas atrás, também na Quaresma. Jesus nos recorda a grandeza das obras. A fé sem obras, ela é morta. Isso nós conhecemos através das cartas de São Tiago. Mas aqui, Jesus, ele nos recorda que ele sabia da dureza de coração dos fariseus. Ele os conhecia a partir de dentro, como ele falava, como Jesus mesmo falava nos evangelhos, ainda aqui na Quaresma, né, algumas semanas atrás. E que Jesus não precisava do testemunho de nenhum homem, né? Não precisava de testemunho de nenhum homem, porque quem dá testemunho de Cristo é o próprio Deus. E assim, Jesus, ele com muita humildade, ele chega, né, nessa parte final do Evangelho e diz: se não faço as obras do meu Pai, não creiais em mim. Mas se eu as faço, mesmo que não queirais crer em mim, crede nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. A partir dessa experiência, meus irmãos, nós podemos recordar que tudo na vida de Jesus é este ato concreto de anúncio do Pai. Este ato concreto de anúncio do amor de Deus pela humanidade. E assim eu e você somos chamados a anunciar também o amor que é de Deus
através da nossa vida, a toda a humanidade que tem sede de conhecer e experimentar desse amor. Por isso que constantemente nós somos convidados a dar testemunho daquilo que nós vivemos, comunitariamente. No Carisma Lumen, nós temos a oportunidade de tocar, de ver a ressurreição diariamente na vida de tantos irmãos e irmãs acolhidos nas nossas casas, nas crianças. E somos chamados a dar esse testemunho, porque a humanidade, mesmo que às vezes não fale, mas ela tem sede de conhecer essas obras concretas de amor. Não tem sede dos meus discursos ou das suas falas, nada. Elas têm sede de Deus, elas têm sede do ressuscitado, elas têm sede do coração de Deus que pulsa através de nós nas nossas atitudes, no nosso olhar, no falar, no agir principalmente. Por isso, peçamos a Deus hoje esta graça de sermos tão fiéis à missão, sermos fiéis de uma maneira que a humanidade não olhe mais a humanidade, mas reconheça a Deus na sua vida. Reconheça Deus através dos seus atos, reconheça Deus através das suas atitudes, reconheça Deus através dos seus gestos de amor, da maneira como você olha. Quem dera se o nosso olhar nos lembrasse as pessoas sempre que existe um Deus. Se o nosso falar recordasse as pessoas que existe Deus. Se o nosso ouvir recordasse as pessoas de que existe Deus. Essa é a nossa missão, meus irmãos. Nos atos pequenos do nosso cotidiano, anunciarmos e testemunharmos esta presença divina ao nosso redor. Esta presença de um Cristo que não é indiferente, mas que se faz próximo. Que se faz próximo na nossa postura, na forma como escutamos, na forma como falamos, na forma como olhamos, na forma como tocamos, na forma como respondemos, na forma como direcionamos, na forma como nos fazemos próximos uns dos outros. Que todo o nosso agir seja espelhado no agir do próprio Cristo, que por sua vez é espelhado no próprio agir do Pai. Que possamos pedir à Virgem Maria, à Nossa Senhora Pietá, essa graça de, contemplando e de carregando nos nossos braços o abandonado, o crucificado, possamos aprender dele também como agir, como testemunhar através das nossas obras o Cristo que tem sede da humanidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus abençoe, pessoal. Tchau.